Muito boa tarde para você, aí ligadinho na Rede Século XXI. Estamos começando o programa Brasil Cristão. Hoje, um programa especialíssimo. Ontem celebramos 520 anos da primeira missa celebrada no nosso país. E hoje nós vamos falar sobre o Brasil, terra de Santa Cruz, não é mesmo, Fernando? Exato, Drica. 520 anos, vamos dizer, esse é o marco. Esse é o momento no qual o Brasil se torna cristão. Exatamente. Porque aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário se ratifica nessa terra. Nós comemoramos esse dia bendito, né? Onde a paixão, vida, paixão, morte, ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo são celebrados em solo brasileiro e esta terra toda pertence ao Senhor Jesus. E a cada missa a gente vai ratificando isso, a nova e eterna aliança. E hoje nós estamos aqui como igreja para reclamar aquilo que nos é de direito. O Brasil pertence a Jesus, Drica. É exatamente isso que eu sentia quando fui lendo e relendo e estudando esse tema ontem em casa, e eu ia mergulhando cada vez mais e eu percebia, meu Deus, né? Nós somos fundados e os nossos fundamentos estão sobre sangue de mártires, santos, vidas que se deram no nosso país, e nós não podemos, de forma alguma, perder a memória e esquecer de onde viemos. Nós temos uma história que precisamos resgatar para hoje olhar para a nossa realidade, Fernando, e dizer, opa, peraí, nós somos cristãos sim, de fato, né? Exato, porque a Santa Missa, ela é a maior oração que se pode fazer na Terra, porque é a oração do próprio Jesus. E quando nós participamos da Santa Missa, eu gosto dessa palavra, nós ratificamos. A gente presentifica o Calvário está ali e nós fazemos nova e eterna aliança. Nós vamos a cada vez presentificando, renovando as nossas disposições interiores. E de fato, então, naquele dia, Drica, 26 de abril de 1500, o Calvário se tornou presente em Santa Cruz Cabrália e o Brasil passou a ser do Senhor Jesus. Exatamente. E quando se celebra a missa, nós podemos dizer, nós somos católicos, porque a missa é o centro, a essência, o fundamento, se encerra toda a nossa fé ali na celebração da Santa Missa, no sacrifício de Cristo. E se somos católicos, temos uma mãe. E é por isso que nós vamos começar o programa de hoje rezando, né, Fernando? Com certeza. Pedindo a Nossa Senhora que ela interceda para o nosso país, para o nosso Brasil, principalmente nos dias atuais. Exato. Estamos precisando que Nossa Senhora pegue na nossa mão como filhos e nos conduza de volta àquilo que somos por natureza, podemos dizer assim, né? Por vontade de Deus, né? Deus, ele sonhou isso para nós. E você vai descobrir isso hoje no programa Brasil Cristão. Por que somos cristãos católicos? Porque Deus pensou em nós muito antes do Brasil ser descoberto. Hoje nós vamos conversar sobre isso, mas agora vamos entregar nas mãos de Maria, nossa mãe querida, né, que está na nossa fé católica, nos dando direção. Quantas aparições Nossa Senhora nos falam, né, Fernando? Exato, e de modo muito especial hoje, quando a gente faz memória enfim, a presença da Virgem Maria no Brasil, de modo muito particular, Drica, a gente faz memória dela aparecendo ali naquele rio Paraíba. Exatamente. E o fenômeno de fé que uma imagem foi capaz de gerar. Então hoje nós queremos lembrar a presença da Virgem Maria no nosso país e queremos invocá-la hoje como Nossa Senhora Aparecida. Ela estava também junto, claro que algum tempo depois, mas nos fundamentos do nosso país. Veio nos abraçar, veio nos falar, eu estou aqui como mãe de vocês, brasileiros, né? Confiem em mim. Por isso nós vamos rezar meditando o mistério gozoso, o quarto mistério gozoso, que diz da apresentação do menino Jesus no templo e da purificação de Maria. É o que pedimos a Nossa Senhora hoje, que ela apresente o povo brasileiro, esse povo de fé, de luta, de garra, com um coração que ama a Deus, e que ela devolva para o nosso país a fé que nós fomos deixando para trás. Vamos rezar juntos o quarto mistério gozoso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Graças a Deus. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né? Quando você invocou, dá uma alegria no nosso coração, porque estamos de ontem para cá mergulhados, né, Fernando? Sim. Nessa história, que é a nossa história do povo brasileiro. Aliás, eu vou pedir para o Will trazer a imagem de Nossa Senhora Aparecida que nós temos pequenininha para colocar aqui com a gente na mesa, isso, Fernando. Claro. Nós vamos falar sobre isso, né? E uma das coisas mais impressionantes que eu percebi na nossa história nesses dias, eu queria começar o programa com isso. É uma curiosidade que muitos não sabem, mas é uma coisa que eu achei a coisa mais significativa, a mais impressionante, é que Deus pensou no nosso Brasil cristão muito antes, né, de muita coisa, de Portugal. Existia um rapaz, o Fernando, que é aí todo o cérebro, não. Ele vai poder dizer isso com mais um cara chamado Afonso Henrique, que ele era um comandante, estava ali em Portugal, na região sul, comandando ali, vigiando os árabes ali, os mouros naquela região, e de repente um dos seus soldados, apareceu e falou: Afonso, tem um monte de muçulmanos aqui querendo nos atacar, é 5 vezes maior do que nós, vamos embora, né? Aí o Afonso, que era cristão, ele entrou para dentro da sua tenda e rezou. Nessa oração ele teve a imagem do Cristo crucificado e quando ele saiu na tenda, Jesus apareceu para ele. E ele falou: Jesus, você está aparecendo para mim? É claro que não foi assim, né, gente? Eu estou contando de forma para você entender. Jesus, você está aparecendo para mim, mas por que você não apareceu então para o exército muçulmano? Assim eles não nos atacariam. E Jesus falou para Afonso Henrique: vocês vão lutar, vão vencer a guerra, você vai se tornar rei e você vai levar o meu nome para povos desconhecidos. Deus já estava pensando em nós.
Exato. Esse povo desconhecido era eu e você, Fernando. Exato, que lindo, E né? você que está em casa. Isso é muito lindo. Graças a Deus, Deus pensou no Brasil muito antes. E é daí, né, da vontade de Deus, do coração de Deus, é que o nosso país veio a ser cristão também. Sem dúvida nenhuma. Hoje nós queremos... Esse programa é todo especial porque, de fato, nós vamos buscar as raízes as raízes culturais, religiosas, o fundamento da nossa cultura verdadeiramente brasileira. Porque tem muita coisa imoral, suja, me perdoe a palavra, mas torpe, que hoje é chamado de cultura brasileira. Sim. E nós queremos resgatar, então, de fato, os nossos valores. E hoje, um dia depois, né, da celebração da primeira missa, nós queremos fazer esse retrospecto. É interessante porque os portugueses desembarcaram no Brasil no dia 22. A missa aconteceu no dia 26. E eu fiquei, mas por que nos esperaram, né? Porque eles desembarcaram numa quarta-feira. E foram celebrar a primeira missa no domingo. 26. Vamos chamar alguém muito especial para falar sobre isso, Drica? Vamos chamar. Nós vamos conversar agora, e aí queremos apresentar a você que não conhece, muito conhecido também, famoso, né? O querido Rafael Vitola Brodbeck. Falei certo? Brodbeck. Gente, olha só, ele é católico, delegado de polícia do Rio Grande do Sul, casado, pai de 5 filhos. Ele é diretor do Salvem a Liturgia, membro do movimento Regnum Christi. Exatamente. E ele articula vários veículos de imprensa no Brasil, autor de vários livros católicos, entre eles o livro Jesus Cristo, Rei do Universo. E também escreveu um livro com a sua esposa Aline, lindíssima, maravilhosa, Família Católica, Igreja Doméstica. Tem um currículo maravilhoso, é um grande homem na nossa fé também no Brasil, né, Fernando? Exato. Seja bem-vindo, Rafael Vitola Brodbeck. Doutor, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo honroso convite, por essa apresentação. Eu posso atribuir mais a generosidade de vocês do que a realidade das coisas, mas estou à disposição para o que vocês precisarem. Uma alegria falar com... Porque a Aline seja linda mesmo, né? É linda mesmo. Aliás, Rafael, eu estava vendo ali a sua biografia e lá no seu site precisa ser atualizado porque está só 4 filhos, tá? Mas eu sei que são 5. Maravilha. Meu amigo, né? Eu tenho a alegria de poder chamar o Dr. Rafael de amigo. Nós nos conhecemos há muitos anos. Aliás, foi você que me apresentou, ele que falou dele para mim há algum tempo atrás aqui na Rede Século XXI. Exatamente. A pergunta que eu quero fazer para nós entrarmos no nosso tema muito importante hoje é a seguinte, doutor. Quem são estes homens que chegam em terras brasileiras? Qual é o pensamento, qual é a cosmovisão, o que eles têm em mente quando eles chegam aqui na nossa terra? Qual é o histórico, né? Eu queria que o senhor desenvolvesse a respeito disso, por favor. Se nós pudéssemos resumir no sentido mais pleno da palavra, né? Não simplesmente seguidores de uma religião, como tantas outras existiam no mundo e continuam existindo. São católicos que entendem que a fé em Cristo é universal. Em Cristo, ela deve abarcar todos os povos, não é uma fé étnica, não é uma fé cultural, não está ligada a uma determinada cultura, não está ligada a determinada civilização. Expandir-se e ser levada até outros locais. E muitos perguntam por que os portugueses, no caso do Brasil, por que os espanhóis da América Latina em geral, e especialmente aqui no Rio Grande do Sul, né, porque nós somos parte de um império português que se relaciona, mas primeiro fomos parte da Espanha, mas Portugal e Espanha estão muito juntos, né? Não somente geograficamente, mas a alma é muito semelhante. Por que português? Por que espanhóis? Por que ibérico? Essa civilização da Península Ibérica. Nós temos que levar o nosso pensamento alguns séculos antes desta primeira missa, desse descobrimento do Brasil, quando aquele reino visigótico lá na Espanha, hoje Espanha, o reino suevo, no hoje,
eram antes províncias romanas, então eram habitados ali por romanos que foram colonizar, e por íberos e localidades. E depois, quando do início do esfacelamento do Império Romano do Ocidente, permanecendo só o do Oriente, né, as províncias vão sendo invadidas por tribos germânicas. As tribos germânicas que invadiram a Espanha e Portugal, então a Península Ibérica, foram basicamente os suevos mais na região de hoje é Portugal, né, na Lusitânia, e os visigodos, onde se formaram os reinos espanhóis. E, claro, choque normal, com toda a invasão bárbaro-germânica, com toda aquela estupefação das populações locais que já estavam romanizadas, já eram catolicizadas, eram cristianizadas, frente a esse invasor, que muitas vezes era ariano, né, professava aquela heresia ariana lá do Oriente, que teve uma nova leva no Ocidente, viram isso como a queda do seu mundo, tanto que Santo Agostinho teve que escrever a Cidade de Deus sobre isso, né? Tudo bem, Roma está caindo, nós ficamos tristes, São Jerônimo também, mas a cidade verdadeira, que é aquela que está nos céus e que é representada pela igreja aqui, esta não cai nunca. Pois bem, com o tempo, essa civilização visigótica e sueva também se integrou com os restos dessa civilização celtíbera e lusitânica e romana precedente, e houve a catolização desses povos e a formação de um reino suevo no território onde hoje é Portugal e na Galícia, e o território do reino visigótico, o reino visigodo. Então, e as populações foram se integrando aos poucos. Só que, concomitantemente a isso, surgia lá no Oriente um outro problema que não era o arianismo, era o islamismo. O islamismo, ele cresceu de tal maneira, de um modo tão avassalador, que ele tomou conta rapidamente do norte da África, das mesmas igrejas onde estava aquele Santo Agostinho, que tinha escrito sobre a Cidade de Deus, e aquela população do norte da África, totalmente cristã, se viu diante do inimigo muçulmano, do inimigo árabe, né? Os egípcios continuaram com a sua fé cristã um pouco, tanto que nós temos os coptas até hoje, alguns gregos também. Mas o fato é que no norte mesmo, ali onde é o Marrocos, a Argélia, desmantelaram. E quem for ver o mapa, ali está muito próximo da Espanha. E por ali eles ultrapassaram o Gibraltar e chegaram até a Espanha, favorecidos por populações de origem judia, que estavam descontentes com o reino visigótico, e se travou uma série de batalhas por aí, pouco depois da criação do islamismo. E pouco a pouco a Península Ibérica vai caindo, que era o reino visigodo, o reino suevo, Portugal e Espanha, vão caindo nas mãos do invasor, agora um invasor muçulmano, do invasor árabe, do invasor mouro, e um pequeno contingente de cristãos se organiza no norte daquele reino, né? Isso aí daria tema para um livro, mas eu tenho sobre Isabel a Católica, sobre as guerras católicas também. Sim. Mas o fato é que a partir daí, com a liderança de alguns católicos, principalmente o Pelágio das Astúrias, há um processo de reconquista desse território. Por isso que nós chamamos de reconquista esse episódio. Porque não se trata de conquistar, mas de reconquistar algo que foi cristão e que foi perdido pelos muçulmanos, para os muçulmanos. Então, os espanhóis e os portugueses começam pouco a pouco a reconquistar seu território. A antiga Lusitânia, um reino próprio, são os primeiros a reconquistar toda a sua soberania. Os espanhóis, aos poucos, também. Até que pequenos contingentes à volta de Granada, chamada Isabel de Castela, de Aragão e Castela eram dois reinos espanhóis, se unem, fundem-se as coroas, criando o reino espanhol. E esta rainha de Castela, de uma vida de piedade, uma vida de santidade, uma vida de apostolado, né, uma excelente mãe de família, grande esposa, líder política da sua nação, eles conquistam Granada, expulsam de... E Portugal e Espanha, então eles passam 800 anos numa guerra de reconquista. Para eles, gerações e gerações, para eles é natural o quê? A expansão em nome da cultura, da política no melhor sentido, e sempre foi normal isso. E do lado da Espanha, do lado de Portugal, está o resto do continente europeu. O
que resta para Portugal e Espanha, que estão acostumados a expandir a fé, a levar a fé aos demais e aumentar o seu império num sentido que não tem nada a ver com o sentido marxista hoje, de dominação, de opressão? Não. De aumentar o seu império para levar a cruz aos demais. Só resta o mar. Só resta o mar. Então, esses homens que vieram aqui para a América, espanhóis e portugueses, são homens que passaram 800 anos no seu território, soberania, e só vêm no mar desses esforços. Encontram, continuam no novo mundo de descoberta, evangelização e civilização da América e do Brasil é uma continuação da epopeia da Reconquista. Esses são os homens que eram inclusive ligados à Ordem de Cristo, que era uma refundação que tinha lutado nas cruzadas e que em Portugal e Espanha tinham sua própria cruzada, né? Tanto que Portugal e Espanha não mandaram tantos guerreiros para as cruzadas, porque eles tinham sua própria cruzada no seu território. Eles não precisavam ir para a Terra Santa lutar contra os muçulmanos, porque eles tinham muçulmanos no seu quintal. E a Ordem de Cristo é que patrocina. Então nós já vemos como há uma ligação muito forte entre esse espírito cruzado, esse espírito de reconquista, de expansão da fé, de descoberta do nosso país. Fantástico, doutor, todo esse apanhado que o senhor faz de reconquista da Península Ibérica a partir das Astúrias, né? E como isso se deu de modo com motivações, logicamente, de você reconquistar o seu próprio país, um amor à sua a pátria, enfim, mas sobretudo devolver a Cristo a terra, né? A motivação, a bandeira, o estandarte de Cristo sendo levantado e como esta motivação os coloca para o além-mar. É muito, aliás, muito olhar bonito. A motivação de alguém que está lutando por alguma coisa é muito importante, né, Fernando? Exato. E na história isso faz muita diferença. Exato. E aí existe essa narrativa bastante torpe, doutor, que é infelizmente hegemônica no nosso país, enfim, nós temos uma cultura que tudo se resume à luta por posse dos meios de produção, ou seja, nós ficamos a gente foi inoculado por uma visão aí bastante marxista de tudo, e nós olhamos para os portugueses que aqui chegaram de modo totalmente extrativista, como se a motivação deles era puramente comercial e que os que vieram para cá foram os piores sujeitos possíveis. É aquilo que a gente ouve, que eles pegaram... aquilo que nos ensina. Exato, e colocaram os piores, jogaram dentro do barco e falaram assim, olha, eu vou mandar você para longe. E para longe foi o Brasil. Isso, então, é uma grande injustiça, doutor? Não, parece que era a Austrália para os ingleses. Era uma prisão. Nós tivemos degradados para cá, claro. Nós tivemos os piores, sim, mas mesmo os piores que vieram, eram piores que tinham uma visão cristã. E não vieram só os piores, vieram os melhores. Nós tivemos nobres, nós tivemos soldados, nós tivemos campesinos, população mais pobre também, com grandes valores. E mesmo os bandidos que vieram, eram bandidos com uma cosmovisão do português e do espanhol, era uma cosmovisão cristã ainda, que, aliás, era contrária à cosmovisão que estava se instalando no resto do continente europeu. Nós não podemos esquecer que, com o Renascimento, havia uma sede por troca de civilização, por um resgate das piores qualidades do período antigo, da história antiga. Verdade. E nós já tínhamos depurado, né, a cristandade, a formação da Idade Média, é um amálgama entre os valores da classe dados pelo cristianismo e
essa correr ali nos 1400, 400. Doutor, nós estamos perdendo aqui o sinal, né? Infelizmente a ligação foi ficando intermitente. Nós vamos ver se a gente vai conseguir retomar ou não, restabelecer o sinal. Mas é interessante justamente isso que o doutor vinha falando agora, né? De fato, o movimento que a Europa está vivendo é o renascimento, a busca dos valores pagãos. E Portugal e Espanha ainda são, aliás, é deles que vai surgir a Contra-Reforma, porque Inácio de Loyola é um basco, é um espanhol. Exatamente. Né? E logo em seguida, logo no início do Brasil, quem é que chega aqui para iniciar a civilização, para fundar a nossa principal cidade, que é a cidade de São Paulo? Os jesuítas. Aliás, os jesuítas, eles já tinham ali um currículo, né, de se enculturar para levar o evangelho, né? E eles faziam isso a partir do próprio Inácio, descobriu isso, né, colheu isso de Deus, inspiradíssimo por Deus e ninguém sabe como. Eles são a maior companhia do mundo. Se for falar em termos de empresarial, os jesuítas são. E eles tinham a capacidade de se enculturar sem destruir. Exato. Né? Então, quando eles vieram para o Brasil com isso no coração. Né? Exato. Então, nós temos aqui, Drica, vamos lá, os espanhóis, vamos usar a figura de Inácio de Loyola. Resumo de... Né? O Inácio de Loyola, que é o homem da Contra-Reforma e de tudo aquilo daquela paganização que estava acontecendo. E nós estamos falando de Portugal, que se tem um país na Europa que pode ser chamado de um país de conservação, esse país é Portugal. Né? Em toda a crise geopolítica, você vai ver que o país que mais conservou a sua unidade nacional foi Portugal. Sim. E olha que interessante, a Ordem Templária, que o doutor vinha falando sobre isso, acho que nós já conseguimos retomar aqui, restabelecer o sinal com ele, ela foi extinguida em todos os países, exceto em Portugal. Em Portugal, eles mudam de nome e, sob a coroa, eles se tornam a Ordem de Cristo. Aliás, doutor, me corrija se eu estiver falando bobeira agora, mas Pedro Álvares Cabral era da Ordem de Cristo, não era? Sim, sim. E as caravelas tinham o emblema da Ordem de Cristo. E os templários, antigamente, eram uma ordem religiosa, eles faziam votos, né? Os da Ordem de Cristo não, eram leigos. Olha aí. Mas o espírito era o mesmo. Até porque o espírito dos espanhóis e dos portugueses era um espírito contrário a esse espírito, como eu vinha falando antes de cair a ligação, do resto do continente. Já estava naquele renascimento de buscar algo do mundo antigo, não nas suas virtudes, nas virtudes de Roma, nas virtudes da Grécia, que foram conservadas na Idade Média, mas nos seus vícios, né? A sensualidade exacerbada, e todo o antropocentrismo. Então, essa mudança de cosmovisão, da cosmovisão teocêntrica medieval, ela ocorreu no continente, mas não ocorreu na Espanha e em Portugal. Ela não ocorreu na Espanha e em Portugal. Rafael, Portugal, sim. Nesse contexto, né, eu queria que você falasse um pouquinho, para quem está em casa, entender por que os jesuítas foram enviados para cá, junto com todo esse povo. Por que era necessário isso? Por que não enviaram só os soldados e as tropas? O que os jesuítas estavam fazendo ali, desbravando, e não estavam só adorando a Deus, vivendo os seus votos ali diante de Deus? Eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Bem, os jesuítas eles não vieram na primeira leva, até porque em 1500 nós sequer tinha fundado a Ordem Jesuíta. Sim. E, aliás, nem a Reforma Protestante tinha acontecido, né? Quando há a Reforma Protestante, o Santo Inácio, que era militar, ele vai ter um problema na perna na Batalha de Pamplona, na Espanha, e ali nas suas reflexões ele vai se converter, lendo o Evangelho, deitado na cama, lendo as vidas dos santos. Sim. E ele vai ter
de fundar algo que nem ele sabia muito bem o que era. Mas esse espírito militaresco dele, e que é próprio do espanhol por 800 anos de reconquista, ele vai se imprimir e vai ser utilizado por Deus para impregnar Jesus, que é a ordem. De todo. Eles não recitavam o ofício em comum, cada um tinha que recitar o breviário sozinho. Não tinha uma mobilidade muito grande, tinha uma capacidade de adaptação muito grande. Sim. Então, eles tinham um perfil muito militar. Né? A obediência, que é uma característica de todas as ordens religiosas, nos jesuítas, assume uma característica muito forte, fazendo que, então, logo depois de virem carmelitas, virem franciscanos, que fizeram excelentes obras aqui no Brasil também, os mercedários também vieram para cá, nós tivéssemos a feliz ideia de ter os jesuítas como uns grandes missionários civilizadores. Porque essa mentalidade militaresca do jesuíta fazia com que ele fosse o missionário ideal das terras e conquistar as almas das várias tribos indígenas, umas com as outras, para Cristo. Nós tivemos a fundação das cidades do Sudeste, nós tivemos as reduções jesuíticas espanholas na Argentina, Paraguai e Rio Grande do Sul, né, erguidas pelos que os índios aprenderam a tocar harpa, aprendiam a rezar na sua língua e aprendiam latim. E depois esses índios aqui pegaram em armas para defender o legado da fé católica, tinham sido Marquês de Pombal, pelo Marquês de Pombal. Então os jesuítas foram traídos, e quem defendeu os jesuítas e o ideal da fé católica contra uma coroa espanhola e uma coroa portuguesa que tinha se laicizado com aquele processo lá do continente que chegou na península, foram os índios catequizados pelos jesuítas. Viram que tipo de missionário nós tínhamos. Que fantástico isso. É uma pena, o nosso sinal ele está pipocando, né? Está falhando, e é muito ruim, assim, mas é uma aula. Nós sabemos eu acho que, eu estava falando aqui, Rafael, que a gente precisa ter memória da nossa história. Não é? Se nós perdemos a memória de onde viemos e o que construiu a nossa história, em cima de que nós somos construídos, nós vamos aceitar qualquer coisa e vamos viver só o presente, sem olhar, não vamos ter essa sustentação, né? E a primeira missa celebrada no Brasil, ela dá esse marco. Eu não sei se o sinal agora deve ter melhorado aí, parece que estava melhorando, está caindo e está voltando, então vocês em casa tenham paciência aí, mas você poderia falar um pouquinho, então, Rafael, da primeira missa celebrada, que dá esse pontapé inicial para que o nosso Brasil seja cristão de verdade. Bem, a primeira missa no Brasil, sem seus aspectos históricos, nós já estamos acostumados, porque isso felizmente ainda se ensina em colégio, mostra como o elemento europeu, português, quando veio para cá, tinha essa cosmovisão cristã que foi preservada, né, a despeito do continente. O que é a missa? A missa não é um ato de culto apenas, não é uma oração religiosa, né, não é simplesmente um momento de agradecer a Deus por algo, porque até os protestantes, quando vieram para cá, também fizeram seus cultos, né, mas não é o seu marco, né, os seus marcos foram as batalhas contra nós. Mas o primeiro ato público celebrado em terras brasileiras foi uma missa. E o que são do sacrifício? É a própria nada presente. Para a Umbanda que se celebra nisso. Realmente está cortando muito. Queria muito que você falasse, né, dessa primeira missa, né, Fernando? Sim. Mas está cortando. Obrigada, Rafael, né, pela sua disposição de estar conosco aqui. Quem sabe no futuro, quando passar tudo isso, você vem pessoalmente. Né, Fernando? Muito Exato. Obrigada. Eu queria aproveitar também e dizer para as pessoas que é possível você encontrar o Dr. Rafael Vitola Brandbeck aí por causa do seu trabalho nas redes sociais, né? Ele tem uma página de Facebook junto com a esposa, um trabalho, ensino na área de patrística, ensino na área de família,
vale muito a pena. Procura aí, por favor, o material do Dr. Rafael Vitola Brodbeck, que vai ser muito enriquecedor para você crescer no conhecimento da fé. É um grande catequista no nosso país, né? Sem E dúvida. estamos precisando de catequistas assim, que pega essa história linda, traz para a nossa atualidade. Inclusive tem um livro dele que a gente poderia falar aqui, rapidinho, antes da gente sair para o intervalo. Jesus que é Cristo. Jesus Cristo, Rei do Universo. Rei do Universo. É muito interessante essa obra, eu conheço um pouquinho dela já. De fato, nesse tempo de tanta controvérsia política, de tantas cosmovisões, eu acho que o livro do Dr. Rafael é uma leitura muito importante, Drica. Sim. Porque, de fato, nós não lançamos nossa esperança em propostas político-partidárias tão somente. É lógico que nós precisamos, para poder exercer a política, da política partidária, mas Cristo, Rei, é a verdadeira salvação do Brasil. A salvação do Brasil não virá de uma proposta filosófica, ideológica e por aí vai. A salvação do Brasil se dará quando Cristo de fato for Rei de todos os corações, de todas as mentes, de todo modo de pensar, de falar, de agir. E é isso que o livro mostra, bebendo da doutrina social da igreja, bebendo da espiritualidade da igreja. Vale a pena adquirir esse livro. É isso mesmo. Gente, vamos fazer um intervalinho, tomar uma água. Já já a gente retoma. Hoje o tema, Brasil, Terra de Santa Cruz. Liga para nós para participar, 19-3871-9620. Participe conosco hoje, manda sua pergunta, seu comentário. Não deixa de ligar não, tá bom? A gente já volta.